Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre impulsão. E o que é a impulsão? A impulsão é uma força vertical, de baixo para cima, que explica por que motivo os corpos parecem mais leves quando estão dentro de água ou dentro de outro líquido. O que explica também a flutuação dos líquidos no ar ou em qualquer outro gás. Fluidos. Uma vez que estamos a falar de líquidos, fluidos são materiais que se deformam com facilidade adquirindo a forma do recipiente que os contém. São exemplos de fluidos os líquidos e os gases. Na flutuação, um corpo não se desloca nem para baixo nem para cima, pelo que, de acordo com a primeira lei de Newton, a resultante das forças que atuam no corpo é nula. Logo, o peso do corpo e a força que o fluido exerce no corpo, contrariando o peso, são forças simétricas. Portanto, temos então a nossa impulsão, a força que o líquido vai exercer sobre o corpo, e temos o peso do corpo. Neste caso, as forças elas são iguais, de igual intensidade, o nosso corpo vai flutuar. A impulsão é uma força, por isso, o seu valor exprime-se em newtons no Sistema Internacional de Unidades. Como é que eu posso determinar a minha impulsão aplicada a um objeto? Se eu tiver um objeto irregular, eu pego num dinamómetro, vou verificar o peso deste objeto através do meu dinamómetro e vou registar este peso. Normalmente diz que o peso de um corpo no ar é o seu peso real, porque se admite que a impulsão exercida pelo ar neste tipo de corpos é praticamente nula. Portanto, o peso real de um objeto é o peso do corpo no ar. Quando esse mesmo corpo mergulhado em água, vai então haver na mesma o peso desse corpo, mas irá haver uma força contrária a esse peso. Portanto, e este valor desta força é que nós pretendemos calcular. E como é que eu vou saber o valor, a intensidade desta força? Vou fazer a leitura do meu dinamómetro do peso do corpo mergulhado no líquido. A diferença observada entre os valores do peso do corpo no ar, que era o peso real, e na água, resulta da existência de impulsão. Ou seja, então a minha impulsão vai ser igual ao peso do corpo no ar menos o peso aparente. Ou seja, esse peso aparente é o peso do corpo no líquido. Então faço a leitura do peso no ar e faço a leitura do peso quando mergulhado num líquido. E vou verificar então a minha impulsão. Ora, Arquimedes foi quem descobriu que os corpos mergulhados em líquidos ficam sujeitos a uma força designada por impulsão. Qualquer corpo mergulhado no líquido recebe da parte deste uma impulsão vertical, de baixo para cima, de valor igual ao do peso do volume do líquido deslocado pelo corpo. Ou seja, a minha impulsão então vai ser igual ao peso do líquido deslocado, que por sua vez o peso do líquido deslocado será igual ao volume desse líquido vezes a densidade desse líquido vezes a aceleração da gravidade. Portanto, o que nós sabemos de peso é que o peso é igual a mg. Ora, o que é a nossa massa de água? A nossa massa de água deslocada é o volume deslocado vezes a sua densidade. Portanto, a massa é igual ao volume vezes a densidade. Como sabemos que o peso é igual a mg, será volume do líquido vezes densidade vezes o meu g. Tenho um objeto suspenso no ar, peso real do objeto,
quando mergulhado, vai haver um deslocamento do meu líquido. Portanto, o corpo é mergulhado num gobelé completamente cheio de água. O que é que vai acontecer? Um determinado volume de água vai sair do gobelé. Ou seja, o gobelé está cheio, ao introduzir o objeto, a água sai deste gobelé e vai para a tina. O que é que eu vou fazer então? Vou pegar nesta minha água da tina, vou passá-la para uma proveta e vou determinar o seu volume. Ou seja, este volume é o volume de água, é o volume que o meu objeto ocupou dentro do gobelé. E então, ao determinar este volume, o que é que eu vou fazer? Portanto, a massa é igual ao volume vezes a densidade, P é igual a mq, então este meu P será igual à impulsão. I é igual a P do líquido deslocado, o volume lido na minha proveta, a densidade tabelado, densidade é água, vezes a aceleração gravítica e tenho o valor da impulsão. Ora, se eu tiver então o peso do meu objeto 0,45 newtons, quando mergulhada na água eu vou ter um peso aparente de 0,05. O que é que a minha impulsão será igual ao peso do corpo no ar, 0,45 menos 0,05. Portanto, o valor, o peso aparente, lido no meu dinamómetro quando o objeto está mergulhado na água. Então vou ter um valor de impulsão igual a 0,4 newton. Como foi feita a medição, tanto segundo a lei de Arquimedes, a impulsão possui o valor igual ao peso do volume do líquido deslocado pelo corpo. Medição do volume da água recolhida e determinação do seu peso. Portanto, neste caso eram 40 centímetros cúbicos. Sabemos que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, isto é tabelado. Nós temos que saber sempre esta densidade. A massa da água é igual à sua densidade vezes o volume de água, que medi aqui. A sua massa vai ser igual a 40 gramas, ou seja, 0,04 quilogramas. Portanto, eu tenho a massa da água. Tendo a massa, se eu sei que a minha impulsão é igual ao peso do líquido deslocado, massa vezes a gravidade, tendo a massa vezes 9,8, vou ter como o P vai ser igual a 0,4, foi o valor que há pouco anteriormente também foi verificado. O peso do líquido deslocado é igual ao volume do líquido deslocado vezes a densidade do líquido deslocado vezes a gravidade. Portanto, o peso do líquido deslocado seria igual a 0,4. Os navios são feitos de materiais que têm grande massa volúmica, como por exemplo o aço, e transportam cargas com grande massa, pelo que o seu peso é muito elevado. Portanto, temos o peso do meu corpo, está a flutuar. Para que os navios flutuem é necessário que o volume da parte imersa dos líquidos seja muito grande. O volume de água deslocada vai ser elevado de forma a que o valor da impulsão seja suficientemente grande para manter o navio à superfície. Quando se introduz um corpo em água ou em outro líquido, podem ocorrer três situações. Na primeira, o corpo pode ir ao fundo. Numa segunda, o corpo pode estar a flutuar dentro do líquido ou pode flutuar também à superfície. São as três situações que podem acontecer. Um corpo vai ao fundo se, de acordo com a segunda lei de Newton, é resultante das forças que nele atuam, tem sentido descendente. Ora, se a nossa impulsão for menor que o peso do objeto, ele vai acabar por afundar. Peso maior que impulsão. O corpo vai ao fundo. O corpo flutua dentro ou à superfície do líquido se, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante das forças que nele atuam é zero. Ou seja, se o meu peso for igual
há impulsão, então quer dizer que ele vai flutuar dentro do líquido e vai flutuar à superfície. Se dentro do líquido o valor da impulsão for superior ao do peso, impulsão é maior que peso, a resultante das duas forças tem sentido de baixo para cima e desloca o corpo para a superfície. Ou seja, se a minha impulsão for superior ao peso, ele vai acabar por vir à superfície. Se o peso for igual a I, o corpo flutua. À medida que parte do corpo fica fora do líquido, a impulsão diminui, porque o volume de líquido deslocado diminui também. Quando o valor de impulsão se torna igual ao valor do peso, I igual a P, atinge-se uma condição de flutuação e o corpo tende a parar. De acordo com a lei de Arquimedes, vamos ter então que a impulsão é igual ao peso do líquido deslocado, que por sua vez vai ser igual ao volume do líquido deslocado vezes a densidade do líquido deslocado vezes a nossa gravidade. Então o valor de impulsão de um líquido exerce num corpo irá depender do volume da parte imersa do corpo e a massa volúmica do líquido em que o corpo se encontra. Maior volume imerso do corpo, maior será a impulsão. Maior densidade do líquido, maior será a impulsão. Como síntese, os líquidos e os gases têm a designação comum de fluidos. A impulsão é uma força com sentido de baixo para cima exercida pelos fluidos sobre os corpos que nele se encontram totalmente ou parcialmente imersos. A unidade dessa impulsão é o Newton. Para a maioria dos corpos, a impulsão no ar é muito menor do que o seu peso, podendo considerar-se nula. Nos líquidos, o valor da impulsão I é igual à diferença entre os valores do peso do corpo no ar, chamado peso real, P, e do peso do corpo no líquido, chamado peso aparente, PAP. Logo, esta subtração do peso no ar e o peso aparente, como vimos anteriormente, é igual à impulsão. E aqui vamos recorrer aos nossos dinamómetros para verificarmos qual é o valor destes pesos. A lei de Arquimedes diz então que qualquer corpo colocado num líquido fica sujeito a uma impulsão vertical, de baixo para cima, de valor igual ao valor do peso do volume do líquido deslocado pelo corpo. Então, a minha impulsão será igual ao peso do volume do líquido deslocado, que é igual ao volume do líquido vezes a densidade do líquido vezes a gravidade. O volume do líquido deslocado de um corpo é igual ao volume da parte imersa do corpo. Quando introduzidos no líquido, os corpos afundam se a impulsão for menor. Os corpos flutuam se eu tiver o mesmo valor da impulsão igual ao meu peso. Os corpos sobem se a impulsão for superior ao seu próprio peso. Portanto, se a impulsão é maior do que o seu peso e ficam a flutuar à superfície quando a impulsão é igual ao seu peso. O valor de impulsão depende apenas do volume da parte imersa dos corpos e da densidade dos fluidos em que os corpos se encontram. Maior volume, maior impulsão, maior densidade, maior impulsão. Espero que tenham gostado, que seja útil e até à próxima aula. Just